Pessoal, estava explicando o seguinte, que a gente vai falar agora sobre esse decreto que saiu agora no dia 8 de junho, 47114, que algumas pessoas entraram em contato aí com o direct da DG e foi informado que está vetada a possibilidade de concurso. Eu quero explicar para vocês que isso não é uma verdade, vou explicar o decreto. Vamos lá trabalhar a questão do próprio decreto. E eu falei que, além desse decreto 47.114, de 8 de junho, a gente está sob um decreto, uma lei complementar no âmbito federal, que é a Lei Complementar 173. E antes que a gente comece a falar da lei complementar, do decreto, da Lei Complementar 159 de 2017, que ela na verdade, a base da consideração desse decreto, a gente vai falar sobre uma coisa. Eu expliquei o que era a cláusula penal em branco, que não é a fonte do nosso princípio agora, o que a gente precisa entender sobre conflitos de lei. Toda vez que duas leis entram em conflito, existe 3 critérios para desfazer esse conflito de lei. O primeiro critério é a hierarquia das leis. Então, vamos dar um exemplo que a gente estivesse dispondo agora sobre uma lei ambiental que fale aí sobre derrubada de árvores, tá? E aí existe uma lei federal e uma lei estadual. Para vocês, qual é a lei que vale mais, a federal ou a estadual? É óbvio que vocês vão me responder que é a lei federal. Por quê? Porque no conflito de lei, o primeiro critério é o critério da hierarquia. Segundo critério é o critério da especificidade. O que é especificidade? Quanto mais específica for uma lei, mais você vai poder atribuir um peso a ela, desde que ela não interfira em termos de hierarquia. Então, vamos supor que eu estou falando sobre uma lei ambiental e existem 2 leis no mesmo nível, 2 decretos. Vamos supor que seja um decreto que fala sobre 2 decretos ambientais, mas um fala sobre derrubada de árvores, ele é mais específico. Então, quanto mais específico esse decreto, na mesma hierarquia, mais ele está valendo. E o terceiro parâmetro é a temporalidade. Então, hierarquia, especificidade e temporalidade. Quanto mais recente o decreto, mais ele está valendo. Aí é aquele exemplo que eu dei, uma lei ambiental de 1920 e uma agora de 2018. É claro que a lei mais recente está valendo. Antes que a gente fale do decreto 47.114, de 8 de junho, que é um decreto estadual, a gente tem que falar antes de uma lei federal, que é a Lei 173, de 27 de maio de 2020, porque é uma lei que está em vigor, fala desse estado de calamidade do Covid, e também temos que falar da Lei 159, de 19 de maio de 2017, que, inclusive, é a base da consideração. Esse aqui é o decreto 47.114, de 8 de junho, e a base dele é o seguinte, ó, considerando, o que é isso? Quando a gente faz algum tipo de documento para ser publicado em um diário oficial, um boletim, a gente coloca logo no preâmbulo a consideração, a base, a cama. Então ele fala o seguinte: considerando o disposto na Lei Complementar Federal 159 de 2017, que lei é essa? Que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal, especialmente quanto às vedações do artigo 8º, que a gente vai ler o artigo do 8º lá nessa lei. E aí, já entrando no artigo 8º, que ele fala especificamente, ó, estou na lei 173, que ele fala como base. Não, desculpa. Estou na lei 159, aqui, ó. Lei 159, Lei Complementar 159, e a gente vai deixar aqui já o artigo 8º. São vedados ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal. É isso aqui que a gente precisa entender, beleza? Então, ele usa essa lei como cama, que institui o Conselho de Supervisão também no artigo 7. O que é o Conselho de Supervisão? Que vai existir o Conselho de Supervisão dessa recuperação fiscal, tá bom? Vai existir. Ele fala também o previsto na Lei 7629 de 2017, também não é uma lei muito importante para a gente. A adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, 6 de nove de 2017. O disposto no artigo 147, inciso 6 da Constituição do Estado, também a gente não precisa voltar tanto, e o decreto 46.8
820, 2019, foi do ano passado, que dispõe do monitoramento interno dessa recuperação. Ou seja, isso aqui é a cama, tá bom? Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: essa lei complementar, ela é de quando? Ela é de 2020? Alguém pode falar aí para mim? Fala, quero ouvir. Não. Não. 2017. É 17. Depois de 2017, houve concurso ou não? Sim, houve. Opa, houve concurso. Por que houve concurso? Vamos lá para a Lei 159. Porque a Lei 159, ela prevê a possibilidade de contratação, sim, porque ela gera exceções. E por que que a Academia do Bombeiro foi uma exceção, assim como a Academia de Oficiais da Polícia Militar foi uma exceção, por causa da chamada vacância, que a gente vai entrar, e por, particularmente, se tratar de escolas de formação, onde as vagas já são estipuladas anualmente por liberação de vacância. E eu vou explicar isso para vocês por dois parâmetros. Pela própria lei complementar 159 no artigo 8 e também pela lei complementar 173 que saiu agora, tá bom? Antes da gente entrar na lei complementar de 173, vamos ler a lei 159 que embasa. Artigo 8º, ele fala aqui, ó, artigo 8º, ó, previsto no artigo 8º, tá bom? Artigo 8º da lei, são vedados ao Estado durante a vigência do regime de recuperação, ou seja, o Estado não pode. Inciso 1, a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração de membros dos poderes, dos servidores, empregados públicos ou militares, exceto aquelas provenientes de sentença judicial. Ou seja, pode ter aumento ou reajuste salarial durante esse período? Não. Inciso 2, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Eu posso aumentar alguma coisa? Ou seja, no bombeiro e na polícia existe o que a gente chama de QDE, quadro demonstrativo de efetivo. Eu posso chegar lá e botar mais cargo lá dentro? Não. 3, alterar a estrutura de carreira, que implica aumento de despesa. Posso chegar e falar o seguinte: agora entre aspirante, entre primeiro, segundo, entre tenente e capitão, eu vou colocar o terceiro tenente. Posso colocar terceiro tenente? Não. Não posso aumentar a estrutura. 4, inciso 4. Então, está vedada ao Estado a admissão ou contratação de pessoal, qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia e direção que não acarretem aumento de despesa aqueles decorrentes de vacância, de cargo efetivo ou vitalício. Então, ou seja, eu não posso criar cargos de chefia e direção ressalvados se já existir uma vaga ali. E vacância significa vaga. Vamos botar aqui no dicionário, ó. Vacância. Vamos ver o que ele vai me dar. Ele vai falar que a vacância jurídica de cargo público, no dicionário jurídico, ela pode acontecer por alguns motivos. Ela pode acontecer por exoneração, demissão, readequação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou vaga. Isso é vacância. Ou seja, quando alguém morre, existe uma vaga? Eu não estou criando vaga, é porque morreu o guerreiro, tem uma vaga ali. Então, se existem 173 majores na polícia, eu não posso ser promovido a major porque está completo o cargo. Mas o 173 ou o 01, alguém morreu, gerou uma vaga, gerou vacância, sim ou não? Me responde aí. Sim, sim. Gerou. Então, eu posso recuperar. E na hipótese de vocês posse em outro cargo. Por quê? Porque existem 50 alunos oficiais do primeiro ano do CFO do Bombeiro, sim ou não? Sim, existe. Esse ano que vem vão ser o quê? Segundo ano do CFO Bombeiro. Eles podem acumular o cargo de primeiro com o segundo ano? Não. Então, guerreiro, gerou vacância de 50 vagas. Guarda aí no seu coração, tá bom? Porque isso vai te ajudar a ter fé, a ter esperança e parar de cair em piadinha de quem não entende, tá bom? Então, o seu cargo vai ser gerado ano que vem, a sua vaga, por vacância. Por quê? Porque vagou 50 vagas. Aumentou despesa? Fala para mim sim ou não. Não, porque já era um gasto previsto. Já era um gasto previsto. Se o bombeiro quiser sair de 50 vagas para 100 vagas, pode? Não pode, porque aumenta a despesa que existe. Então, vamos lá. Aí,
O 7, criação de despesa obrigatória. O 8, adequação, bababá. Concessão, ampliação de benefício, emprego ou contratação. Aí ele vai falar de concurso, vamos chegar lá. Emprego ou contratação, aceleração e convênio, aqueles necessários à efetiva recuperação, renovações de instrumentos, aqueles decorrentes de organização, deixa eu ver se eu já passei, aqueles destinados, contratação de operação de crédito. Vamos lá, estou tentando ler aqui para achar. Aqui, ó. É o inciso 5. É o 5, a gente estava no 4, verdade. 5, realização de concurso. Olha aqui, 5, a gente tinha parado no 4 para falar de vacância, mas é o 5. 5, estão vedados os estados, realização de concurso. Aí tem a ressalva. Ressalvadas hipóteses de reposição por... Repete comigo. Vacância. Que é a liberação de vaga. Ah, capitão, mas, porra, beleza. Para que o decreto, então, pode atrapalhar? Porque, ao decorrer do decreto, ele fala o seguinte, artigo 1. Então, baseado nisso, ele decreta. Esse decreto estabelece normas de diretriz no âmbito do poder estadual para garantir o cumprimento das vedações relacionadas ao período de recuperação fiscal. Já mostrei para vocês que esse decreto 159 de 2017 não interfere em nada na criação de concurso, porque teve concurso em 2018 e concurso em 2019, sim ou não? Se teve concurso logo após essa lei complementar, é porque a lei complementar já dava a hipótese. E aí ele vem dizendo aqui, ó. Aí artigo 2, fala da vigência, ele fala a concessão. Aí tem um ponto aqui bem interessante, que ele fala o seguinte, ó. Artigo 3º. Artigo 3º. Poderá ser realizado bloqueio de cargos efetivos vagos. Beleza? Então, se tem cargo vago, poderá ser realizado. Isso aqui deverá ser bloqueado ou poderá? É obrigação ou concessão aqui nesse caso? Ou possibilidade, melhor dizendo? Repete para mim. Possibilidade. Possibilidade. E não, então, pode sim o governador do estado do Rio de Janeiro pegar esses cargos vagos e, a partir de 6 de setembro de 2017, bloquear. Porém, ele não fez isso há tempos atrás, fez? Quando o estado estava numa pindaíba, fez? Não. 2019 ele fez? Também não. Então, a mesma vontade, ou seja, a mesma intenção do mesmo governador estaria preteritamente nos anos anteriores, porque ele já poderia ter feito isso, porra. A partir de 6 de setembro de 2017. Beleza? Capitão, o que mais o senhor tem para falar? Lembra que eu falei que existe uma hierarquia das leis? Uma lei federal, ela tem que estar sempre... Uma lei estadual, ela tem que estar sempre sendo absorvida pela lei federal. E ao encontro, e nunca de encontro. Ela não pode bater de frente com a lei federal. Vamos falar agora da lei federal, lei complementar 173, de 27 de maio de 2020, que foi a lei do Covid, que ela é mais, na minha opinião, seria mais perigosa para nós do que a de recuperação fiscal. Haja visto que a recuperação fiscal está vindo desde 2017 e está acontecendo concurso. Porém, uma lei agora de maio federal poderia proibir concurso, não poderia? Aí ia dar ruim. Porém, olha o que essa lei diz, cara. Olha isso. Artigo 1, fica instituído os termos da lei complementar, isso aqui é só como base, exclusivamente no exercício do programa de enfrentamento do Covid. Aí ele fala aqui, ó, parágrafo 1º, os incisos, parágrafo 2º, os incisos. Artigo 2, ele fala que de 1º de março a 31 de dezembro, a União ficará impedida de executar as garantias. Olha isso. De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, até o final do ano, a União está impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebradas com os estados e com o Distrito Federal. Significa dizer o quê? Que o governo federal não vai cobrar a lei de responsabilidade fiscal. Até quando? Dezembro de 2021. Então, vai haver um conselho de supervisão para pressionar o estado do Rio de Janeiro a cumprir a lei de responsabilidade? Vai? Não. Não, porque o não vai poder executar. Por isso que o governador do estado do Rio de Janeiro, abriu uma porrada de licitação e contratação agora para o Covid-19. Por quê? Porque
a União não vai ficar cobrando responsabilidade, porque estamos diante de um caso de calamidade. Beleza? Aí, o artigo que eu quero falar é o artigo... É uma exceção, então, né, Rodrigo? A gente está ainda muito bem amparado pela essa publicação do Covid, porque essa publicação de 27 de maio, ela é anterior à publicação do decreto. Então, o decreto ele teve que vir ao encontro dessa publicação federal. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no artigo 8º dessa lei. Por coincidência, é no mesmo patamar aqui, do artigo 8º. O artigo 8º diz o seguinte: na hipótese que trata a Lei Complementar 101/2000, a União, os Estados, Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade pública decorrente do Covid ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, o decreto de 6 de junho, o decreto de 8 de junho, ele foi um decreto estipulado principalmente por causa do artigo 8º. E se vocês pararem para olhar, todos os incisos aqui são muito parecidos. Olha aqui. Inciso 1, conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste. Olha aqui. Inciso 1 do artigo 8º. Inciso 1 aqui, desculpa, do artigo 2. Conceder a qualquer título vantagem, aumento e reajuste. O texto é o mesmo? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o legislador que fez o decreto estadual, ele se amparou no artigo 8º da lei complementar, que é anterior. Então, tu vê, ó, criação de cargo, alteração de estrutura, aí entra no artigo 4º e 5º. Vamos marcar 4º e 5º, que também, olha só, 4º e 5º foi o alvo da Lei Complementar 159, ó, 4º e 5º foi o alvo da gente, não foi? Beleza? Sim, foi. 4º e o 5º. Aqui, ó. 4º e o 5º. E aí eu vou pegar também o 4º e o 5º do decreto. Contratação de pessoal, bababá, fala da mesma coisa. Olha o que diz a Lei Lei Complementar 173 de 27 de maio de 2020. Ó, ficam vedados até 31 de dezembro de 2021, tá bom? Não pode, está proibido admitir ou contratar pessoal, qualquer título, ressalvada a reposição de cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas, reposições decorrentes de vacância, de cargos efetivos ou vitalícios. As contratações temporárias que tratam o inciso tal da lei, as contratações temporárias para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação militar. Lê aqui para mim, ó. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvado as reposições de cargo de direção, ressalvado as contratações de alunos dos cargos militares. A lei federal, ela foi clara no sentido de ninguém pode contratar, salvo se for para reposição de cargo, salvo se for para reposição decorrente de vacância, salvo se for para contratação temporária de serviço militar, ou salvo se for para contratação de alunos de órgãos de formação militar. Vocês serão, ano que vem, em nome de Jesus, o quê? Alunos. Alunos da Escola de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro. Então, vocês estão à margem de todas as vedações do Covid, da lei do Covid. 5. Realizar concurso público, exceto para reposição de vacância previstas no inciso anterior, 4, que é para contratação de aluno. CFO, bombeiro, PM, soldado bombeiro, até soldado da PM, sabe por quê? Existem 150 ou 200 alunos lá no Cefap. E como existe essa despesa prevista, pode-se abrir concurso para 200 vagas de soldado. Por quê? Porque é aluno de escola de formação. Mas no Rio de Janeiro, sim. Mas, por exemplo, ESA, EAR, SpaceX, está tudo amparado pelo decreto, porra. Por quê? Porque são alunos de órgãos de formação. Ah, mas a lei federal não fala só dos órgãos federais, não? Não, meu filho, porque, olha só, lá em cima ele diz que a vedação é para União, Estados e Distrito Federal.
De um lado, a União, dos outros, do município, com base nessa lei. Então, eu provei para vocês, pelo decreto atual, decreto estadual 4711K114, provei para vocês pela lei complementar de 27 de maio de 2020 e a lei 159, que é a lei que trata sobre a lei de responsabilidade, que essa lei já previa concurso, tanto é que aconteceu. Por quê? Porque foram concursos de reposição de vacância, cargos vagos.